Caridade para com os criminosos. Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais, sobre as nossas necessidades reais, ok? Hoje vamos falar sobre esse tema, que é a caridade para com os criminosos, ok? Eu acho que esse momento é oportuno, uma vez que a nossa nação está passando por um problema chato e complicado, que é esse problema das eleições, a parte da população que torce para um partido da direita e outra parte que torce para o outro partido da esquerda, onde existe difamações de ambos os lados, ofensas, animosidades, na verdade. A gente vê dos dois lados, não somente de um lado, mas vê do outro lado também, ok? E existem acusações de crimes e tudo mais. Alguns dizem ter provas, e tem as provas, é verdade. Mas, por isso que eu trago esse tema hoje. Porque é muito importante, da nossa obrigação de cristão, de sabermos como deve ser o nosso comportamento perante esses acontecimentos. Eu falo aqui principalmente para aqueles que são espíritas, kardecistas, ok? Quem assiste esse canal já ouviu vários vídeos meus, sabe muito bem que eu também acredito na reencarnação. Sendo assim, eu me considero um espírita, como já falei diversas vezes. Não sou um bom espírita, porém, sim, eu me considero um espírita, porque acredito na reencarnação e na moral que o espiritismo prega, ok? Então eu acho que o momento é muito oportuno para falarmos sobre esse tema, porque uma coisa são nossas ideias, nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa e coisa e tal. Mas existem aqueles outros que pensam o contrário da gente, ok? Então, muitas das vezes, entramos em conflitos, principalmente para aquele que não tem uma religião segura, ou não é nem questão de ter uma religião, para aquele que não acredita muito em Deus, em Jesus, embora tenha frequente alguma religião, mas não tem aquilo que a religião, nos seus fundamentos básicos, pregam, principalmente o perdão, o amor, e como o Espiritismo principalmente fala, que a Igreja Católica falava, que não existia salvação fora da Igreja. Fora da Igreja não há salvação. Esse era o lema da Igreja Católica. Porém, o Espiritismo, ele prega outra coisa, ele fala, fora da caridade não há salvação. Então a caridade ela é muito ampla. A caridade ela abrange a benevolência, a bondade, a indulgência, a paciência, a compreensão, o perdão. Bem, todos aqueles bons sentimentos reunidos formam o ser caridoso, ok? Precisamos ter todos esses sentimentos bons. Mas, de acordo com a nossa evolução espiritual, não temos todos dentro da gente, é verdade? A gente pode ser bondoso, caridoso, mas não temos bondoso, Mas não temos a paciência, não somos indulgentes, não temos a tolerância que deveríamos ter, não é verdade? Somos algumas vezes injustos, vaidosos, egoístas, orgulhosos e por aí vai, ok? Mas não vamos sair muito do nosso tema principal, que é a caridade para com os criminosos. Eu vou ler esse trecho que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Estou abrindo o livro aqui, fechando para vocês poderem ver.
que não são palavras minhas. Então esse título está aqui bem expresso. Caridade para com os criminosos. Ok? Então vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Para que possamos compreender o que o Espiritismo fala sobre esse assunto. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes. Tem que abrir aqui. Vamos lá. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão, a misericórdia serão concedidos, se arrependeram, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensivos, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Bem, vamos parar aqui. Então nós temos mais obrigação de termos compreensão e perdoar eles do que eles a nós, porque nós temos mais compreensão do que ser a Deus, do que venha a ser Deus. E eles não têm essa compreensão. Ora, se nós temos essa compreensão maior, é uma obrigação maior nossa. Nós não podemos achar que temos, né, conforme ele fala aqui, menos obrigação de perdoá-los, né? Temos mais obrigação. Vamos dar continuidade, então. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes dos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Bem, então aqui está dizendo que existem faltas que cometemos, né? Que Deus vê, mas que aqui no nosso mundo não é considerado nem falta leve, nem crime. Imagina, né? Os crimes que nós cometemos e que achamos que não cometemos. Por isso que ele fala aqui, não julgueis. Ele começa assim, ok? Ele começa com essa chamada muito importante. Não julgueis. Agora vamos dar continuidade. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com os quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo, em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Quer dizer, a verdadeira caridade é essa, né? Que não consiste somente em dar esmola. Não é só dar esmola, dar o prato de comida, não. Muitas vezes, uma palavra de consolo, né, faz com que a pessoa reflita e dê valor às coisas mais importantes, que são as coisas espirituais.
Ok? Então, meus irmãos, até aqui nós estamos vendo, né? Até esse ponto aqui, estamos vendo como devemos ter caridade para com os criminosos, ok? Então é bem claro aqui. Agora eu vou dizer outra coisa mais importante ainda para vocês, que está aqui, no número 15, ok? Aí, vamos lá a essa pergunta feita de Allan Kardec para os nossos irmãos. Vai ele, número 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, opor-se para salvá-lo? Bem, vou repetir aqui a pergunta. Ele está perguntando se devemos salvar uma pessoa que está em risco de vida ou morte, né? Sabendo que vamos expor nossa própria vida para salvar esse indivíduo, ainda que esse indivíduo é um malfeitor, um criminoso, comete crimes, etc. e tal. Então nós devemos expor nossa vida para salvar um criminoso, né? Um malfeitor? O que vocês acham? Pare para pensar aí um pouco, né? Alguns irão, claro, falar assim, ele está pagando pelo crime que ele cometeu, deixa ele para lá. Não é verdade? A maioria vai pensar assim. A maioria vai dizer isso. E a gente vai falar, a justiça é de Deus. Ele está sofrendo pelo crime que ele, né, que ele cometeu. Se ele está ali quase morrendo, já vai tarde. Infelizmente, irmão, isso é para nós termos uma ideia que estamos tão longe, né, do ideal cristão. Não é verdade? Então vamos ver a resposta dos irmãos aqui? Vamos lá? E ele começa dizendo: esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida para um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente à noite que se vai arrancar esse feliz? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida, da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada ou antes. Ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós, a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração, que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Lemenais, Paris, 1862. Então estamos vendo aqui, meus irmãos, ainda tem uma parte muito interessante aqui no finalzinho, que pode ser que esse irmão, por essa atitude, né, de alguém salvá-lo, venha a lhe ser grato por resto da vida e modificar suas atitudes. Mas que a gente também não deve esperar que isso ocorra. Não deve ter essas segundas intenções. Porque geralmente nós ajudamos as pessoas com segundas intenções. É a segunda intenção de ir para o céu, é a segunda intenção de depois de desencarnar, ir para o nosso lar, ir para uma colônia espiritual maravilhosa, não sofrer no umbral, e tudo isso. Ou seja,
Muitas vezes nós fazemos certas coisas por interesse, não pelo coração. Por isso que ele fala aqui no final, né? A voz do coração. Tá vendo? Obedeceis à voz do coração. Então, muitas vezes, nós precisamos ter a razão. Mas razão sem coração, ou coração sem razão, não vai funcionar, meus irmãos. Ou nós vamos por emoção, acabamos cometendo erros, ou nós vamos somente pela razão, onde não existe coração, né? Conforme falaram, tudo que a gente fizer, se não houver amor, né, nada estou fazendo. Então é mais ou menos isso. Eu simplifiquei como é que eu diria? Essa palavra que foi dita por um apóstolo de Jesus, né? E se não tiver amor, nada sou, nada fiz, enfim. Então é mais ou menos isso. Jesus tentou nos mostrar o caminho. Tentou não, nos mostrou. Nós, infelizmente, recusamos em aceitar, né? Nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que estudam a doutrina espírita, né, que praticam certas coisas, ajudam o próximo e tudo mais. Mas nós, quando somos colocados exatamente nesse momento para provarmos aquilo que estudamos, aquilo que dizemos que acreditamos, aquilo que pregamos, né, aquilo que doutrinamos nos outros, será que a gente é fiel? Nós estamos sendo fiel àquilo que falamos, àquilo que queremos que os outros acreditem que a gente pensa? É por isso que existem, na verdade, segundo o Chico Xavier, e muitas pessoas também já deram esses relatos, que no umbral existem muitos espíritas, na verdade, mas eu realmente, na atualidade, no que eu penso, no que eu imagino, eu não vejo novidade alguma, porque muitos de nós, espíritas, não somos diferentes do que as pessoas de outras religiões, nem um pouco. Somos pessoas comuns, aprendendo, né, a lidar com as dificuldades, com as necessidades. Temos mais conhecimento, conforme ele falou aqui, né? Aquele que tem mais conhecimento de Deus tem mais obrigação de perdoar. Não é verdade? E nós estamos indo pelo lado da vaidade. Achamos que temos mais conhecimentos, que somos mais sábios, que vamos para um lugar maravilhoso, né? Isso é tudo egoísmo, vaidade, prepotência. Tudo que a doutrina espírita repugna. Não é verdade? A gente, quando vê uma pessoa... Eu vou falar outro tema, esse tema vai ser outra palestra que eu vou fazer sobre esse tema. Que eu vou falar agora. Quando a gente vê uma pessoa aleijada, mutilada, de nascença, né, por uma doença de nascença, seja ela qual for, a gente, com que olhos a gente vê aquele ser? Quando a gente vê uma pessoa que tem a hanseníase, né, a lepra, como é que nós vemos essas pessoas, né? Em comparação a nós mesmos? Muitos de nós achamos que somos espíritos melhores, superiores, porque nós não temos aquela doença física. Olha quanto absurdo, né? Olha o termo que eu usei, doença física. Como se a doença física fosse, assim por assim dizer, uma cópia fiel do espírito, coisa que não é. É uma cópia fiel de uma expurgação que aquele espírito está fazendo de alguma coisa, com certeza. Mas nós sabemos por acaso se nós estamos doentes, pior do que aquele irmão, e que nós não temos forças morais para suportar a dor que aquele outro está suportando, aquela dificuldade física, seja ela qual for. Pois é. A gente, quando vê essas pessoas à nossa frente, em condições inferiores, nós pré-julgamos que são espíritos inferiores e que nós somos melhores do que eles. Somos superiores. É triste a gente ainda ter essa ideia e pensamento. Infelizmente, temos muito que aprender.
Nós precisamos pedir a Deus forças para termos um autoconhecimento. Porque quando a gente vai em certos ambientes, que a gente vê muitas pessoas sofrendo, coisa e tal, a gente acha que a gente é superior àquilo tudo. Aquelas pessoas todas. Porque nós não estamos passando por aquilo. A gente, quando vai em lugar que tem gente mais pobre, né, e nós temos uma condição social um pouquinho melhor, nós olhamos para aqueles irmãos e falamos, coitados, eles estão sofrendo porque precisam sofrer. E nós, graças a Deus, estamos em condições melhores, não estamos passando por isso. Infelizmente, estamos enganados, isso é falta de humildade. Mas isso é para vocês terem uma ideia como é difícil lutarmos, né, para sermos humildes. Não é uma coisa muito fácil, não. É uma coisa muito difícil. Nós nos compararmos, nos considerarmos iguais a esses irmãos, para a gente é uma dificuldade enorme, enorme. É muito difícil. Por isso que Jesus veio aqui, nasceu sob condições humildes, né? Verdade? Todo mundo sabe da história de Jesus, para mostrar que a realeza tem nada a ver com a matéria. A condição social do ser, ele provou isso. E nós até hoje vamos na contramão. Ele provou que a condição social do ser humano aqui na Terra é exatamente oposta à condição do ser na vida espiritual. Entenderam isso? Nós, aqui na Terra, a nossa condição social aqui, geralmente está oposta à nossa condição social na espiritualidade. Sobre todos os aspectos. Sobre as posições sociais e sobre as condições morais e espirituais, principalmente. Tá? Tudo aquilo que a gente se acha superior a alguém, melhor do que alguém, meus irmãos, nós estamos sendo prepotentes, extremamente vaidosos. Porque nós não temos, conforme falou, nesse texto mesmo que nós lemos e estudamos, o direito de julgar ninguém. Essa que é a verdade. Infelizmente é o que nós mais fazemos. Nós condenamos os nossos governantes, rogamos que ele seja preso, que ele seja expulso, que ele vá para o quinto dos infernos. Vamos ser francos naquilo que pensamos, não é verdade? Quando a gente fala assim veladamente, eles têm que pagar, têm que ser presos, a gente quer que eles se dane. Vamos trocar nossas palavras e ser mais sinceros, pelo menos deixar de ser um pouco hipócrita, não é verdade? Os nossos inimigos, nós desejamos que eles se ferrem, que se dane, que se lasquem, que morram, apodreçam na prisão. Olha o nosso julgamento. Tudo contraditório a esse cara. Essa imagem aqui que simboliza o Mestre Jesus Cristo, porque a sua formação biológica a gente realmente não tem condições de saber como era, não importa. Mas esse homem que veio aqui, nos pregou humildade, simplicidade, nos mostrou o caminho, não é verdade? E nós até hoje, nós não acreditamos naquilo que falamos, que pregamos, que aconselhamos os outros a fazerem, a perdoar. Nós, infelizmente, não sabemos ainda o que é isso. Mas, quando precisamos de ajuda, rogamos, imploramos ajuda e perdão a Deus. E nós negamos isso a todo mundo, a qualquer pessoa, desde que essa pessoa não concorde com a gente em certas coisas, dependendo daquilo que ela não concorde com a gente, pode nos levar a esse pensamento de raiva, de ódio, contra aquele que simplesmente pensa diferente. Não é verdade? Ele também tem o mesmo pensamento da gente. Nos acha inimigos e criminosos, e nós já pensamos a mesma coisa dele. Isso acontece muito no meio político, principalmente. Ok? É por isso que Jesus falou, não julgueis, conforme li nesse trecho de estudo, não julgar, jamais. Não é verdade? Principalmente porque muitos, conforme foi dito aqui, sequer sabem das palavras. Agora nós que somos espíritas, nós não temos escolha, meus irmãos. Posso falar a verdade? Não temos. Porque nós temos conhecimento. E dentro da doutrina espírita é bem clara. Aquele que mais tem, mais lhe será dado. E mais lhe será cobrado.
né? Então, se nós entramos nesse meio, optamos por isso, não adianta a gente alegar que não sabia. Essa alegação nós não temos, porque os estudos nos mostram exatamente que nós temos sim conhecimento, estudo, informação. Agora, se nós não queremos colocar em nossa vida, realmente é liberdade da gente, não é verdade? Agora não pode reclamar pelas nossas escolhas, da nossa liberdade que fizemos dela. Ok? Por isso, meus irmãos, esse vídeo é longo, eu sei, mas quero agradecer a vocês pelo carinho, por assistirem o meu vídeo. Agradecer principalmente aqueles que chegaram aqui hoje pela primeira vez. Espero que gostem, que compartilhem. É muito interessante, muito importante que compartilhem esse canal, porque acaba ajudando pessoas comuns, que às vezes pode ajudar a esclarecer alguma coisa nesse aspecto nosso, da nossa necessidade real. Se inscreverem no canal, dar um like. O like também é muito importante, porque vou explicar uma coisa para vocês. O like leva 1 segundo para fazer. E quando você dá aquele like ali, o YouTube, né, oferece esse canal, essa postagem, ao maior número de pessoas. E isso vai ajudando muita gente. A nossa proposta aqui é só essa. Aqui nós não ganhamos, nós não ganhamos dinheiro por fazer esse trabalho singelo. Vocês podem ver que é uma forma muito simples que eu faço isso. Não tem luxo, mesmo porque eu não tenho dinheiro, enfim. E mesmo que eu tivesse, não seria por aí. Mas é o mais básico possível, é feito somente nas minhas condições pessoais. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Espero que Deus esteja sempre na casa de vocês, nos lares de vocês, né? Que Jesus esteja sempre inspirando a vocês para saberem lidar, né, com as coisas da vida, do cotidiano, com facilidade, aprender a lidar com mais calma, paciência, né, ser mais calmo com os acontecimentos, né? Porque a vida da gente é para isso mesmo. Nós estamos aqui para aprender e para aprender a lidar com as coisas. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Que Jesus esteja sempre no caminho de vocês, inspirando, principalmente para que vocês tomem decisões boas, melhores para vocês, para a família de vocês, para todos que vocês amam. Ok? Que Deus nos ajude a todos. Que assim seja. Obrigado. Até a próxima.